governo Lula vai enfrentar no Congresso Nacional uma oposição muito forte, já que a bancada do PL, por exemplo, é muito grande, tanto no Senado Federal quanto na Câmara. Não é a maior bancada do Senado, mas é bem representativa. Queria saber do senhor apenas sobre a questão da reforma tributária, que eu acho que vai ser a pauta desse primeiro semestre. O senhor acha que dá para avançar com essas conversas com as lideranças, já que me parece que é um consenso, que é uma pauta muito importante para o país? É uma pauta importante não só para o governo, mas sobretudo para o país. Uma pauta importante, uma proposta de muito boa qualidade. Eu não tenho dúvida que essa polarização política de situação-oposição, ela vai se refletir numa votação de reforma tributária. Eu acredito muito que todo mundo vai ter a consciência de que é preciso ter uma reforma tributária. Se você perguntar hoje, Jonathan, para 81 senadores, se eles acham o sistema tributário brasileiro justo e bom, os 81 vão responder que não. Então, todo mundo quer uma reforma. Obviamente que haverá uma divergência ali, acolá, de entendimento de como deve ser a reforma e alguns limites, alguns parâmetros, mas todo mundo quer reforma. Então, eu acho que a reforma tributária não vai ser um ponto de polêmica a ponto de testar a oposição ou de testar a base de governo, porque ela realmente é necessária de ser feita no Brasil e eu acho que todo mundo vai ter esse compromisso. Presidente Rodrigo Pacheco, como é que está a relação do senhor com os outros dois senadores de Minas Gerais, Cleitinho Azevedo e Carlos Viana? Os dois não votaram no senhor na eleição para a presidência do Senado. Eles votaram em Rogério Marinho, que foi apoiado pelo grupo do ex-presidente Jair Bolsonaro, e o senhor foi apoiado pelo presidente Lula. Eles conversaram com o senhor depois, falaram alguma coisa, o senhor os procurou, como é que está a relação e o que o senhor pensa daqui para frente? Uma relação de absoluta compreensão, Eustáquio, e de absoluto respeito. O senador da República, ele foi eleito para votar de acordo com a sua consciência, inclusive na eleição do presidente do Senado. Então eu respeito muito isso. Em relação ao senador Carlos Viana, nós já convivemos aqui durante 4 anos, realizamos coisas muito positivas em favor do estado de Minas Gerais. Ele é um senador, inclusive, muito atuante, muito presente nos municípios, que trabalha pelo estado. Eu sou testemunha disso, tenho um profundo respeito, até um carinho pelo senador Carlos Viana, e respeita as circunstâncias dele, da vinculação dele com um determinado grupo político, num bloco que foi feito em função da candidatura que disputou comigo a presidência do Senado. Então, é absolutamente compreensível isso. E o senador Cleitinho chega agora com uma votação muito expressiva de Minas Gerais, é a vontade da maioria dos mineiros, e evidentemente que a gente respeita isso. Com ele eu já encontrei no plenário, eu conversei com ele, o parabenizei pela eleição, me coloquei inteiramente à sua disposição, e assim será. Nos próximos 4 anos de nossa convivência, minha, do senador Carlos Viana, do senador Cleitinho, nós vamos ter um alinhamento necessário, pode ter absoluta certeza disso, sem protagonismo de um ou de outro. O objetivo é a gente ter realmente um caminho comum de defesa do Estado. Para mim e para os dois é importante que saia a 381, que saia o metrô, que saia o Rodoanel, que mantenha o nível do reservatório do Lago de Furnas, que sejam desenvolvidos, que as barragens do norte de Minas possam sair do papel, que os municípios de Minas, os 853, recebam recursos do orçamento público federal. Então nós temos um objetivo comum nisso e obviamente que campo político e pensamento político de um e de outro, a gente tem que respeitar as divergências e assim comigo será, sobretudo em relação aos meus 2 colegas de bancada.